Bom dia, então, a todos. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho nesse domingo. É um domingo tão lindo, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Todo mundo aqui juntinho, assim, fica mais aconchegante, né? Fica melhor para os nossos trabalhos também. E essa troca de energia entre um e outro também é sempre muito favorável, né? Lembramos, então, que os nossos celulares devem estar desligados, mais uma vez. A espiritualidade sempre pede muito isso, por causa da interferência das energias. E tudo tem um lado científico, físico, por trás desse pedido. E vamos fazer a nossa abertura do trabalho de hoje, né, o nosso preparo de ambiente, com o livro Paz e Renovação, de Espíritos Diversos, e a mensagem de hoje é de Batuíra, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trabalho e sacrifício. Filhos, todo trabalho é santo, contudo, é forçoso não esquecer a santidade maior do trabalho de sacrifício na exaltação do bem. Quando tudo parece obstáculo intransponível, quando a dificuldade econômica nos exaure as últimas energias, quando a enfermidade parece eliminar-nos todas as forças, quando a solidão nos envolve em seu manto imponderável de cinza, quando a calúnia nos fere de rijo, ameaçando prostrar-nos o coração, quando a maioria dos companheiros nos estende o fel da dúvida em troca de nossas esperanças mais belas, quando a tentação nos cerca o espírito necessitado de segurança, ofertando vantagens materiais à custa de nossa deserção do dever a cumprir, quando o desânimo, por frio doloroso, busca entorpecer-nos as fibras mais íntimas, quando o cárcere de nossos testemunhos se ergue aflitivo, portas adentro de nossa própria casa, aprisionando-nos em superlativo sofrimento moral. Nesses minutos supremos, é preciso trabalhar mais, confiando-nos a bênção divina que brilha infatigável no trabalho maior. Trabalhar, sim, porque é trabalhando no bem de todos que enxugaremos as próprias lágrimas e venceremos as próprias fraquezas, de modo que todo mal nos esqueça, por invulneráveis a arremetidas da sombra. Filhos, não vos deixeis abater diante da luta. O apostolado da redenção inclui todas as dores, lembrando-nos de que, perseguido e tentado, Jesus trabalhou sempre. Ainda mesmo na cruz, à frente da morte, trabalhou na obra do perdão sem limites. E não nos esqueçamos de que é pelo trabalho que poderemos responder ao divino apelo que há muitos séculos fluiu da divina palavra. Sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa é a mensagem de Batuíra. Passemos, então, a abertura do nosso trabalho com a nossa oração inicial. Fechemos os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos, o nosso sentimento, agradecendo a Deus por nossa presença aqui, por termos feito essa escolha no dia de hoje, para que aqui, saindo, possa levar consigo cada um de nós as palavras de Joana de Ângeles, que o nosso amigo Marcelo vai nos trazer, palavras que servirão para refletirmos durante a nossa semana, porque certamente são palavras de transformação. Mais uma vez, pedimos aos colaboradores espirituais de nossa casa, que aqui estão presentes, que abençoe a todos, trazendo para cada um aquilo que veio buscar nesse dia. Assim agradecemos o nosso dia, o nosso trabalho, e que assim seja. Então, o nosso amigo Marcelo, como eu já anunciei, né, vai fazer a palestra sobre reforma íntima por palavras de Joana de Ângeles. Bom dia, meus amores. Estamos todos bem? Domingo de manhã aqui é muito bom, né? Oh, que lugar bom, cara.
Sejamos todos bem-vindos, então. Vamos bater um papo sobre reforma íntima, que é o cunho central de tudo que a gente desenvolve aqui na Casa Espírita, principalmente dos estudos e das palestras. Nem sempre é dito. Alguém vem aqui e dá uma palestra. Paciência, Robin Deus, São Francisco. No final de tudo, o cunho central é para a gente o quê? Conseguir transformar nós mesmos. Então, o pano de fundo de todo o desenvolvimento dos estudos é reforma íntima. Ou seja, você ter a capacidade de se reformar. Então, a gente vai começar por aí, tá bom? E por que a gente decidiu falar de Joana de Ângeles? Porque ela é o espírito que vem estruturar, através das suas psicografias, como se dá a reforma íntima. Mas, para a gente chegar em Joana de Ângeles, eu tenho que dar um passinho atrás e falar o que é reforma íntima. A gente conversar sobre isso um pouquinho, para poder ficar bem claro. Aí a gente pensou em trazer alguns exemplos aqui interessantes para ficar bem claro o que é reforma íntima e depois a gente entrar em Joana de Ângeles. Possivelmente, na minha cabeça aqui, eu acho que hoje a gente não vai entrar necessariamente nas obras da Joana, vamos fazer uma passagem ali da vida dela, quem é esse espírito e qual a função dela aqui. E aí, a partir da próxima estudo meu aqui, aí assim a gente talvez entre mais a fundo nas obras dela e o que ela vem trazer para a gente, tá bom? Então, pensando em reforma íntima, vamos pensar de forma muito prática. O que é reforma para a gente hoje, da nossa casa? Renovar, mudar. É jogar tudo no chão? Não, nem sempre. Né? Às vezes você quer reformar o quê? Um banheiro, um quarto. Você não precisa jogar a casa inteira no chão. Por que eu estou falando isso? Para a gente já começar um conceito importante que a gente precisa entender que grande parte do que a gente tem é bom. Nem tudo precisa mudar. A gente só precisa entender qual quarto está danificado, qual parede. Não precisa quebrar a parede inteira. Às vezes tira o reboco, bota o reboco de novo. Isso é reforma íntima. É você pegar o que já tem de bom e manter. Ver o que não está legal e mudar. É simples falando, né? Quantas encarnações a gente passa indo, vindo para conseguir fazer isso? Então, a gente pensou numa forma mais clara, só para a gente entender o que é reforma íntima. Então, reforma íntima, de uma forma muito clara e sutil, é você conseguir ir contrário ao impulso natural do seu espírito. É você aprender isso. Exemplo prático, você é um indivíduo muito raivoso, muito impulsivo, muito responsivo, ou seja, vem alguma coisa, você já responde, você já devolve. Ou seja, qual que é o impulso natural do seu espírito? Essa agressividade, essa reação. Você é reativo. Então, o que você tem que fazer para se reformar intimamente? O caminho oposto. Que é o quê? Na hora que vem uma situação, você calma, você mansa, você dá um passo para trás, você deixa aquilo passar e acontecer. Isso é reforma íntima. Já tem gente que não, engole tudo, aceita tudo, não fala nada, tende a ficar mais na depressão, no sentido de você absorve e fica quieto. O que é um impulso antinatural do seu espírito? É você se colocar, olha, não, isso aqui está errado, até aqui não, aqui é o seu limite, daqui para cá não, é você se posicionar. Entendemos então o que é reforma íntima? É isso, é você ganhar a capacidade de ir contra o impulso natural do seu espírito. Fácil isso? Não, né? Na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos assim, mas como é que a gente vai conseguir ser bom, não ser afetado pelo mal e evoluir? Kardec vai perguntando assim, aí os espíritos falam, tem um sábio que já passou por aí e já disse, conhece-te a ti mesmo. É a resposta dos espíritos. Então, o primeiro pilar para a gente pensar em reforma íntima é você saber quais são os seus impulsos. É você ter claro isso. Só saber adianta? A gente vai ver daqui a pouco que não, você vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas o primeiro é saber, então, qual é o impulso natural do seu espírito? Que você carrega. É ganhar, essa percepção é muito sutil, vocês entendem? É ganhar o quê? Por exemplo, às vezes, qual é o impulso natural do espírito? Quando chega uma adversidade muito grande, você bate doente. E às vezes você não percebe. Somatização e etc. Mas você tem essa tendência, ou seja, quando vem uma adversidade, você adoece. Aí você tem que perceber, conhece-te a ti mesmo. Caramba, chegou uma adversidade, eu estou meio que ficando doente. Não, peraí, deixa eu reagir. Entendeu? Então, essa é o primeiro ponto da reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo.
Como que você vai fazer isso? Você vai começar a perceber em você, no seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, em todos os relacionamentos que você tem, qual é o impulso natural do seu espírito. E aí, como é que a gente mais ou menos descobre? A gente pode usar a neurobiologia do cérebro a nosso favor, que é o quê? Nós, seres humanos, e qualquer animal tem basicamente dois instintos. Dois instintos, que a gente, tecnicamente é de luta ou fuga. Então, basicamente, o nosso espírito vai ter ou um ou outro. Que é o quê? Tem animais, vocês já viram isso na Animal Planet, é bom demais, né? Eu adoro ver aqueles bichos e deixar eu vejo o dia inteiro. E aí tem bicho que quando acontece alguma coisa, o bicho pode ser pequenininho, ele se arma inteiro, fica grandão e ataca. Vocês já viram isso? Ou seja, esse é um instinto de luta. Nós temos isso, porque nós estamos no reino animal, então nós temos isso. E já tem animais que são até maiores, de maior porte, mas acontece alguma coisa, ele trava, ele fica paradinho assim. Já viu? Se finge de morto. Já viram isso? Isso é um instinto de fuga. E aí, para a gente começar a entender o que é reforma íntima, começa a perceber em você qual que é o instinto natural seu. Quando acontece alguma coisa que sai mais ou menos da sua previsibilidade ou da sua mão, você tem um instinto de lutar ou de fugir? Basicamente é isso. E grande parte dos problemas que acontecem na sua vida é por isso. Ou você luta demais ou você foge demais. Isso está fazendo sentido ou não? Eu tô viajando demais? Não, tá? Estamos no caminho? Então, já compreendemos o que é reforma íntima? Sim. E aí, nos estudos, para trazer para cá, eu achei uma parte muito interessante, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec vai dizer, e aí isso me pegou. Sabe quando você lê uma frase que te pega? Você fala, caraca, é isso. Porque tem um capítulo aqui no Evangelho que é Sedes Perfeitos, onde Kardec vai falar sobre a perfeição do ser humano, como é que a gente atinge isso, pá. Em determinado momento, Kardec fala assim, eu até anotei aqui para falar certinho, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Alguém já leu isso daqui no livro, no Evangelho? Já, né? Às vezes passa batido, mas aqui Kardec não falou, e aí eu vi alguns sábios do Espiritismo desenrolando sobre isso, que por muito tempo ficou no Espiritismo, que aquela frase clássica do espírita, qual que é? Vamos lembrar. Fora da caridade, isso ficou na gente, ou seja, para você ser melhor, você tem que fazer caridade. Só que Kardec disse aqui que não. Que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, não pela quantidade de gente que ele ajuda. Será que Kardec errou? Vamos pensar, o que Jesus falou lá atrás quando ele resumiu os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa frase é danadinha. Jesus é esperto, ele quer instigar a gente. Sabe por quê? Ele botou o próximo primeiro. Amar o próximo como... Então, você parte do princípio que você está amando o próximo porque você se ama. Compreendeu? Então, a gente precisa se amar para amar o próximo. Por isso que Kardec fala isso aqui, o verdadeiro espírito é reconhecido pela transformação moral. Porque depois que você detém essa transformação moral, aí, fora da caridade, não há salvação. Porque é igual tá na nossa parede aqui. Não adianta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Beleza? Então, isso daqui para mim, eu falei, cara, capturou. Porque é isso, a gente está aqui para isso. A gente está para nos reformarmos moralmente. E a partir disso, você ser o exemplo dentro da sua casa, você ser o exemplo no trabalho, mas o exemplo de quê? Daquele que mais ensina? Não, daquele que foi mais transformado. Quando você se transforma, você não precisa falar nada. Nada, você não precisa falar nada. Todo mundo vai ver. E como é que você se transforma? Primeiro, você vai perceber o seu impulso. Você tem aquele impulso de agressividade, de reatividade e etc. E aí vai dar algum probleminha na sua casa que todo mundo vai te olhar e vai falar assim, pronto, agora vai vir aqui zumba. E aí do nada você olha e fala assim, não, tá tudo bem, vamos deixar isso para amanhã. Concorda que a pessoa que está em casa vai falar assim, o que aconteceu? O que ela está querendo? Não é assim? E aí dali a pouco outro probleminha, a pessoa está acontecendo alguma coisa. Daí tá acontecendo. Isso é transformação moral. É muito mais impactante do que você vir dar uma aula para qualquer pessoa.
Beleza? E aí eu separei dois, já vou falar de dois aqui, dos grandes exemplos que eu vejo de reforma íntima. Isso é muito individual, cada um vai falar no coração de cada um. Mas eu vou pegar dois apóstolos de Jesus. Posso? Para a gente entrar um pouquinho na história deles e entender um pouco melhor sobre reforma íntima. Pode ser? O primeiro deles, a pedra de Jesus. Pedro. Que primeiro foi Simão. Depois Jesus transforma o nome dele em Pedro, dizendo que ele seria a rocha da igreja de Jesus. Não é? Então, Simão Pedro, naquela época, quando Jesus recruta os 12 e começa o apostolado dele, Simão era o mais velho dos apóstolos. Então, o que naturalmente já dava para ele uma liderança. Ele já era meio líder porque ele já era o mais velho. Era o único casado e era o mais velho. Então, ele já tinha um natural impulso de liderança. Tá bom? E na época, a teologia traz que ele devia ter entre 20 e 22 anos, Simão Pedro nessa época, era muito novo. Mas já era o mais velho de todos, então todos eram dele para baixo, mais jovens, né? Então, Simão Pedro era eu vou falar, deixa eu falar primeiro a parte grande, para a gente entender o que ele fez, para a gente entender o tanto que ele se transformou. Existem relatos que dizem que depois da morte de Jesus, quando Simão Pedro assume a Igreja do Caminho e começa o seu ministério como apóstolo, depois da morte de Jesus, e aí ele mais velho, existem relatos, tanto espíritas quanto teológicos, que de Simão era normal ele andar na rua, as pessoas rasgarem a roupa dele, levar para algum doente, botar o pano rasgado em cima do doente e o doente ser curado. Era nesse nível. Quando ele andava na rua, tinha tanta gente se aglomerando em cima dele que se dizia que quando a sombra de Pedro te tocasse, você era curado. Não precisava nem tocar nele. Ele estava andando, aonde a sombra dele passava, ele curava as pessoas que estavam ao seu redor. Esse foi o ministério de Pedro. Esse foi o discípulo de Jesus. Depois, dá para entender o tamanho dessa obra? Você pegar um pedaço de roupa e levar lá, o cara tem tanta energia dentro dele que ele cura só com um pedaço de roupa rasgado. Essa foi a obra de Simão Pedro. E depois ele vai desencarnar num processo de crucificação. Pedro é crucificado, mas no ato final de ser crucificado, ele pede, e os romanos aceitam, que ele seja crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia que não merecia morrer igual o mestre dele. Então Pedro é crucificado de cabeça para baixo. É como ele morre. Então dá para entender o tamanho desse ser? Mas vamos entender quem era ele primeiro? Aí vamos pegar alguns fragmentos para a gente entender e não ficar muito espaçado. Vamos pegar o primeiro assim, vou lembrando aqui. O primeiro deles, quando Jesus vem andando sobre as águas. Né, aquele tormento, o barco para cair, Pedro olha e fala, é Jesus. Olha só como é que ele era... eu não sei se beira a arrogância ou se beira... que ele olha para Jesus e fala assim, deixa eu ir até aí então. Né? Se você é brabo mesmo, se você é bom mesmo, deixa você andando, tá bom, você é o filho de Deus, deixa eu ir até aí. Jesus fala, então vem. E ele vai, olha como é que ele era arrogante. Você já viu, quase morrendo, você pede para... Ele tinha que pedir o quê? Pelo amor de Deus, só me ajuda aqui, segura esse barco, não deixa esse negócio cair. Ele, não, deixa eu ir até aí. Ele tinha esse ímpeto. Então, quando todos os apóstolos queriam alguma coisa, Pedro ia na frente, falava, rebatia. E vinha alguém falar alguma coisa, Pedro já estava ali dando a martelada, dando uma cutucada no sujeito, e não perdoava ninguém. Tinha uma rusga enorme com Mateus, que era Levi, porque trabalhou para Roma há muitos anos. Então, ele era esse cara que não perdoava, que atônito, para frente para caramba, fazia de tudo. No dia um dia antes, né, na quinta-feira que passou agora da Páscoa, na quinta-feira, quando Jesus anuncia a sua própria morte, Pedro é o primeiro que levanta a voz e fala, eu não. Se você morrer, eu morro junto com você. Olha o ímpeto dele. Se você morrer, eu morro junto com você. Mas, antes ele ainda fala assim, quando Jesus anuncia, Jesus fala assim, Pedro fala que Deus não permita isso. Jesus anunciando a morte, falando assim, ó, vai acontecer, eu vou ser entregue, vou morrer. Pedro levanta a voz e fala que Deus não permita isso. Jesus olha para ele e fala, afasta-se de mim. Mas olha o ímpeto que ele tinha. E aí Jesus fala, ó, alguém vai me trair, alguém vai isso. E Pedro fala, eu não. Eu não, eu sou brabo. Poucas horas depois, nega 3 vezes.
E aí começa aí Pedro começa a entender, não, antes tem uma coisa interessante. Deu essa treta toda. E Deus não permita isso, e eu não vou te negar de jeito nenhum. Jesus sai para ser entregue. Quando Jesus sai para ser entregue, o que Pedro faz? Arranca a espada da cintura, vai na orelha do soldado romano e pau, arranca fora. Era para matar, mas ele não conseguiu matar, o soldado deve ter chegado para o lado, decepou a orelha do soldado romano. Olha o nível de impulsividade desse espírito. De reação rápida, de ser agressivo, até que Jesus algemado, olha a grandeza de Jesus algemado desce, pega a orelha do soldado decepada, vai no soldado e cola a orelha de novo. Jesus fez isso. Olhou para Pedro e falou, embainha a tua espada. Não é para ter guerra. E aí Jesus é entregue, Pedro nega Jesus 3 vezes, ele é crucificado e dá a treta toda. E depois dessa treta toda, Pedro percebe, caramba, eu não me conheço nada. O mestre avisou tudo e eu não fiz nada. Nesse momento começa o apostolado de Pedro. Por quê? Porque nesse momento que ele nega Jesus a 3 vezes, ele alcança o que os espíritos falaram na questão 919. Ele se conheceu. Ele olhou e falou, caramba, eu nem sou isso tudo. Ele se conheceu. E aí, de fato, começa o ministério de Pedro. Ele abre a Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho é como se fosse uma casa antiga, em Jerusalém, que atendia aos pobres. Então tinha assim, leproso, manco, mendigo, tudo ia lá para poder receber uma palavra, para poder... Essa é a casa do caminho depois que Jesus morre. Então os discípulos vão cada um para um canto, fica basicamente ali Pedro, Tiago e João. E as mulheres, junto ali. E aí Pedro, como líder, ele vai tocar a casa do caminho. E vai para frente. Então, vamos perceber, lembra que ele era impulsivo, agressivo, reativo, lembra disso? E fora toda essa grandiosidade de Pedro, que é dos milagres, dele curando, existe uma passagem específica que, ao meu ver, ela mostra o tamanho da transformação de Pedro, que foi o que Paulo de Tarso vai chamar do Concílio de Jerusalém. Tá relatado em Atos dos Apóstolos, e se eu não me engano, Lucas fala alguma coisa também, mas fala muito rápido. Eles falam assim, que houve uma reunião em Jerusalém para definir o futuro da Casa do Caminho, etc. É assim em Atos. Já Emmanuel, no livro Paulo Estevão, fala que não foi bem assim, que o negócio foi muito profundo. Que a igreja estava ameaçada de fechar, por causa de uma rusga interna que estava acontecendo e estava à beira da coisa se dissipar no nível que acabaria o cristianismo primitivo. Por quê? Porque tinham duas grandes frentes nesse momento. Pedro fazendo aquilo tudo, tinha o apóstolo Paulo de Tarso já na evangelização dos gentios, ou seja, o que é a evangelização dos gentios? Quem não era judeu. Todo mundo que não era judeu era gentio, ou seja, não judeu. E Paulo tocou a sua vida a converter e falar de Jesus para os não-judeus. E tinha dentro da Igreja do Caminho Tiago. E Tiago começou a vir muito para o lado dos judeus, trazer o judaísmo muito de novo. Lembrando que Jesus era judeu, tá? Então Tiago vem trazendo de novo o judaísmo para dentro da Casa do Caminho. Mas tinha um motivo, que era o quê? Lembra? A Casa do Caminho ajudava leproso, ajudava mendigo, dava comida para os outros. Quem que sustentava aquilo? Grande parte das doações vinham dos hebreus, dos judeus. Então, Tiago estava muito tendencioso para o lado de cá por uma razão justa. Alguém tinha que captar recurso para botar na Casa do Caminho. E começou a Paulo e Tiago, sabe, aquela rusga federal. No livro Paulo e Estevão, quando ele fala desse concílio específico, o Emmanuel fala que Paulo e Tiago quase chegaram às vias de fato. Para a gente entender como é que estava o clima entre os dois. Iam sair na mão. Aí reuniu todos os apóstolos lá, todo mundo, para decidir o que ia acontecer. Por quê? Porque, como Tiago estava muito inclinado para o judaísmo, começou-se aos cristãos recém-convertidos a impor sobre eles algumas regras do judaísmo. Circuncisão, a carne de porco, várias regras que eram dos judeus estavam começando a entrar na Casa do Caminho. Aquilo deixou Paulo... Mas pense no homem brabo. O próprio Pedro, o Emmanuel diz isso, ele estava inclinado a Paulo.
Ele não via muito sentido também naquilo ali, mas ele também não podia descartar Tiago. Você entende? Era muito difícil a posição ali. E aí fez a reunião, pronto, metade do time era Paulo, metade do time era Tiago. E aí, o que resolve? Se Pedro não se posiciona, o negócio ia ficar feio. E aí, nesse momento, aquele apóstolo que era agressivo, impulsivo, reativo, ele que é a rocha principal da igreja de Jesus. Por causa dele e da intervenção dele, as coisas se apaziguam e tudo continua. Sabe fazendo o quê? Silenciando. Silenciou. Eu não tenho o que falar. Deu aquela treta toda, ele falou, bom, eu estou inclinado a Paulo, mas eu não posso falar, porque Tiago também está certo. Ou seja, aquele cara que foi impulsivo, reativo e tudo aquilo, se recolheu e falou, vamos tentar achar o meio do caminho? E aí foi iniciativa de Pedro falar o quê? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pedir aos judeus para que eles não, os novos cristãos, que não firam o judaísmo. Ou seja, que não bebam sangue, se puder evita carne de porco, se puder evita. Mas não vamos colocar como regra. Tiago adorou, Paulo adorou. A igreja continua firme e forte. Por quê? Se Simão Pedro deixa o impulso do espírito dele falar mais alto naquele momento, ele ia contra Tiago e ia a favor de Paulo, porque era o impulso dele. Mas concorda que nesse momento ele foi contra o espírito dele? Isso é reforma íntima. Ele queria brigar por alguma situação ali. Não, ali não. Aqui eu não posso brigar. Aqui eu vou reconciliar. Então, esse para mim é um grande exemplo de reforma íntima do apóstolo Pedro. Porque foi quem aprendeu a ir contra o instinto do próprio espírito. Bonita a história dele, né? E tem uma outra também que, ao meu ver, é mais bonita do que ele, que reflete ainda mais o que é uma reforma íntima, que é a Maria de Magdala, Madalena, depende de como você vai ler. Né? E aí, eu só quero trazer uma curiosidade legal sobre Maria Madalena, que a gente tem uma divisão muito grande, principalmente na teologia, que é o quê? Grande parte dos teólogos, eles trazem que Maria Madalena foi a endemoniada que depois seguiu Jesus. Hoje já se sabe que ela não era prostituta. Muito se falava que ela era prostituta, né? Todo mundo conhece Maria Madalena como prostituta, né? Isso foi um erro que aconteceu com o Papa Gregório, se eu não me engano, lá no século VI, VII, alguma coisa assim, onde ele juntou 3 Marias e numa fala dele ficou meio que Maria era prostituta. Hoje, inclusive, a Igreja Católica já voltou atrás e já diz que Maria Madalena não era prostituta. Isso já é uma verdade. Então, ela não é prostituta. Muita gente acredita que ela era a endemoniada dos 7 demônios, que expulsa e ela passa a seguir Jesus. Só que aí a gente tem uma coisa interessante. No livro Boa Nova, do Chico, inclusive, quem quiser esse livro aqui, Humberto de Campos é um escritor muito bom, e ele meio que faz, entre aspas, a fofoca do plano espiritual. Na Boa Nova. Por quê? Por exemplo, quando ele vai falar da crucificação de Jesus, ele traz nesse livro os bastidores da crucificação. O que aconteceu espiritualmente ali? Quando ele vai falar de Simão Pedro, ele vai falar de Simão Pedro nos bastidores espirituais do que aconteceu lá atrás. Interessante. Então, na Boa Nova, o Chico trouxe, através do Humberto de Campos, que Maria Madalena não era essa mulher. Ela era uma meretriz, né? Ela morava em Madalena, em Magdala, o nome é Magdala, ela morava em Magdala, e ela tinha uma posição social muito grande, porque ela era muito, 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 muito linda e atraente. Então, todos os patrícios romanos, todos eles eram caídos por ela. Então, dava dinheiro, ela tinha uma vida muito boa. E de uma carnalidade muito grande. Já deu para entender? Então, ela era essa mulher, muito vaidosa, muito apaixonada, muito carnal, muito sexualizada. Essa era a Maria Madalena, segundo o Chico. E aí a gente pensa assim, com quem que eu fico? Que ramo da teologia está aqui, ramo está lá. Aí tem uma história legal que eu já ouvi do Chico, só para a gente, acho que dá tempo de falar. Legal, que me inclina a olhar o Chico e falar assim, bom, a obra do Chico estava certa, vamos esperar o tempo. Por quê? Tem um caso interessante de... tem um livro que estudou aqui na segunda-feira, não é Mecanismos da Mediunidade, não, é o terceiro do André Luiz. Me lembrei. Que é um livro médico científico. Evolução em 2 Mundos. Obrigado, Evolução em 2 Mundos. Acho que é esse.
E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz muita informação lá, muito técnica científica, e que foi muito contra o que os médicos acreditavam na época. Muito contra. Aí tem até um caso legal, que fez-se uma junta médica e foi lá em Uberaba para falar com o Chico. E aí foi um monte de médico lá, entrou na casa do Chico e falou, Chico, a gente respeita muito o senhor, etc. Mas, ó, esse livro aqui está cheio de contradição. Tem um monte de coisa aqui que não é verdade. No ramo científico, etc. Aí o Chico, me desculpa e tal, daquela forma humilde dele, né? Falou assim, bom, deixa eu orar. Aí Chico entra em meditação e fala, bom, o espírito de André Luiz está aqui. E ele manda dizer que todos vocês estão errados e ele está certo. Acabou. E encerrou a conversa. E aí, enfim, encerrou a conversa, passou-se o tempo. E um dos temas do livro, que tem no livro, é que a relação entre uma planta e um fungo, ela era parasitária. Ou seja, o fungo entrava e só o fungo comia, né? Era parasitária. E a ciência acreditava que a relação daquilo era parasitária. E você pode falar assim, qual é a relação disso? É bobeira. Não é, porque a partir disso que um monte de remédio é feito. Então, eles têm que entender isso muito bem. E no livro, tá que essa relação era simbiótica. Ou seja, um depende do outro. O fungo depende da planta, a planta depende do fungo para sobreviver. Essa foi uma das pancadas que deram no Chico. E aí, teve um rapaz que foi lá na USP, eu não lembro quem que fez esse estudo, e falou assim, cara, o Chico não erra, como é que ele errou isso? E começou a ir atrás da informação. Assim, não é possível, não é possível. Até que ele chegou na USP, um pesquisador que estudava a relação entre esse fungo e essa planta. E ele foi lá na USP para perguntar para esse pesquisador. E quando ele chega, ele fala assim, cara, olha só, tem essa relação, eu sei que você estuda essa relação desse fungo, dessa planta, pá, todo mundo fala que ela é parasitária. Ela é simbiótica? Disse que o cientista ficou branco, gelado, assim, ó. Sentou assim, como é que você sabe disso? Começou a ficar raivoso. Porque ele estava prestes a fazer uma grande descoberta da década. Que ele ia publicar o trabalho dele. Que era o quê? Ele falou, todo mundo no ramo médico acredita que essa relação ela é parasitária. Eu estou postando agora, eu estou terminando o meu relatório do meu doutorado, confirmando que ela é parasitária, que ela é simbiótica. Por quê? Porque que o cientista ficou com medo. Porque se alguém tem essa informação primeiro que ele, publica primeiro que ele, leva a fama toda. Aí o cara, não, fica tranquilo, o Chico falou isso lá atrás, tá bom, explicou. E aí o cara confirmou. E aí depois ele publica e tal, e aí hoje há uma verdade que a relação entre, eu não lembro a planta e o fungo, mas que a relação ela é de fato simbiótica. O cara comprovou isso. Ou seja, tudo que o Chico falava lá atrás, que está meio contra a medicina, está se provando cientificamente. Então, se ele falou aqui que Maria de Magdala era essa meretriz, daqui a pouco eu imagino que vão começar a ter as vertentes aí. Já existe um braço da teologia que imagina que ela era essa mulher, mas ainda está pequenininho. Daqui a pouco eu acho que vão fazer alguns estudos. Então, eu prefiro acreditar que ela era essa mulher. Eu estou com o Chico. Mas você pode escolher qualquer uma das duas, não tem problema, porque o exemplo é muito bonito de Maria de Magdala. Por quê? Porque vamos imaginar que essa era uma mulher sexualizada, que adorava a riqueza, adorava os prazeres materiais da vida e a facilidade de não trabalhar. Pegou? Olha a transformação dela, porque ela começa a ouvir as palestras de Jesus, ela começa a se encontrar com Jesus, até que em determinado dia ela vai falar com Jesus, na casa de Simão Pedro. Ela descobre que Jesus está lá, ela consegue entrar e falar com Jesus e fala, mestre, eu sou sedenta de amor. E Jesus olha para ela e fala, eu vejo no seu coração que você é sedenta de amor. E aí Jesus ainda na pregação é muito bonita que Jesus fala assim, feliz é a mulher que é mãe, e etc. Papai, ela começa a chorar, ela entra em pranto, ela fala, desgraçada de mim que tenho ventre seco. Ela não podia ter filho. E aí Jesus olha para ela e fala, e diante do meu pai, qual a diferença de uma mãe que teve filho e de uma mãe que cuida dos filhos de outra mãe? Jesus fala isso com ela. Aquilo para ela assim, pá, encontrei a minha missão. Encontrei ela. Aí ela então larga toda a vida dela, doa todos os bens dela e vai seguir Jesus. E se torna uma das apóstolas. Tanto que a gente precisa ver a vida de Jesus assim, nada que Jesus fez foi por acaso. Pensa assim, por que José morreu primeiro que Maria? Por que Jesus ficou? Por que aconteceu isso? Tudo tem um significado. Tudo tem. E no grande retorno de Jesus, ou seja, quando Jesus vence a morte, que Jesus ressuscita, quem que encontra Jesus?
É Simão Pedro? A rocha dele? Não. Quem que é? Maria de Magdala. É ela que encontra Jesus ressuscitado, a primeira. Porque ela vai ao túmulo lavar, fazer as coisas todas lá, diante do túmulo, chorar pelo mestre, e ela que encontra ele. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria de Magdala. Jesus queria mandar alguma mensagem ali, não foi nenhum dos apóstolos, foi ela. E aí depois que Jesus desencarna, os apóstolos saem, fica na igreja do caminho ali. Ela era muito mal vista pelos apóstolos, ainda mesmo com todo o apostolado dela, ela era muito mal vista com os apóstolos, e aí ela fica meio sem ter o que fazer. E aí ela lembra do que Jesus falou. Ela falou, caramba, eu tenho que ser mãe dos filhos de outras mães. E aí existia em Jerusalém o que chamavam de Vale dos Leprosos. Todo mundo lembra disso, né? Ela foi uma das que foi para lá, para o Vale dos Leprosos, cuidar dos leprosos, porque ninguém ia para lá, ninguém entrava lá, ninguém nem passava perto. Ela falou, então eu vou para lá. E ela passa os últimos anos de vida dela lá. Até ela cuida de todo mundo, etc. Faz um belo trabalho lá, até que ela adquire o que antigamente chamava de lepra, né? Hoje em dia é hanseníase, mas é lepra. E aí ela desencarna. E quando ela desencarna, e quando ela vê, ela começa a chorar. Já desencarnada. E de repente ela sente uma mão no ombro dela abraçando ela. E uma voz doce, Humberto de Campos narra isso muito bonito, uma voz doce perguntando para ela assim, Maria, Maria, por que choras? Tu passastes na porta estreita. O próprio Cristo foi receber Maria depois do desencarne. Imagina, você desencarnar e Jesus está ali. Filha, calma, passou, você foi aprovada, com nota 10. Pode vir para o lado de cá. Essa é a mudança, essa é a transformação moral de Maria de Magdala. Então, 2 grandes exemplos de alguém que conseguiu ir totalmente contra o instinto do próprio espírito. Ficou claro o que é reforma íntima? Bonito, né? E para a gente se inspirar, tá bom? Então, esse é o exemplo. E aí, o que a gente tem que fazer a partir de agora? Depois desses exemplos bem feitos? Estruturar a nossa reforma íntima. Como fazer essa reforma íntima? E aí o plano espiritual já resolveu isso para a gente. Através de quem? Através de Joana de Ângeles. Agora a gente entra, de fato, em Joana de Ângeles, porque a gente já entendeu o que é reforma íntima, ficou claro? Tá bom? Então, o que Joana de Ângeles vem fazer? Joana de Ângeles vem entregar para a gente um passo a passo do que é reforma íntima. No que ela vai fazer, ela tem mais de 60 livros publicados com o Divaldo Franco. O Divaldo ainda... Essa série psicológica da Joana ainda precisa ser melhor divulgada, principalmente no seio espírita, porque pouca gente lê Joana de Ângeles. Né? Pouca gente fala de Joana. Essa foi uma das ideias que eu tive. Eu falei, caramba, a gente fala tanto de Joana de Ângeles, mas ninguém fez um estudo de Joana de Ângeles ainda, que é quem fala sobre reforma íntima. E aí a gente não sabe do que está estudando, então eu falei, bom, vou me propor a isso. Então eu não sou um profundo conhecedor de Joana de Ângeles, sou um curioso que vou ali lendo e me enfiando por ali, e aí vou compartilhar um pouquinho que eu sei sobre a autora, sobre a obra, para que a gente consiga solidificar e estruturar melhor o que é reforma íntima. Tá bom? Então, para a gente entender, eu queria, principalmente nesse começo, falar um pouco de quem foi e quem é Joana de Ângeles, para a gente estar mais íntimo dela. Né? Porque a gente sabe pra caramba do Emmanuel, das vidas do Emmanuel, e etc. E isso acaba trazendo ele muito perto da gente. Então, é bom a gente saber quem foi Joana de Ângeles, quem foi esse espírito. Esse espírito hoje, ela, né, psicografa através do Divaldo Franco. Todo mundo conhece o Divaldo, né? Alguém não aqui? Tá vivo ainda, a gente tem que aproveitar o Divaldo que ele tá vivo ainda. 98 anos, se eu não me engano, é isso? 99, alguma coisa por aí, não é? 98, né? Então, o homem tá longevo, o danado, e tá com a mesma aparência, né? Acho que ele vai ficar uns 120. Deus conserve ele, que traz uma obra muito bonita. Então, a Joana psicografa através do Divaldo, tá bom? E quem foi Joana de Ângeles? Tanto o Divaldo quanto ela já trouxe para a gente alguma das encarnações dela para a gente entender quem ela foi. A primeira da encarnação que a gente sabe dela foi como Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das apóstolas de Jesus. E esse é um grande lapso que a gente tem na história. Por quê? Porque Jesus escolheu os 12, e aí a gente tem... Eu não sei, eu tinha isso antes de me aprofundar um pouco mais em entender, porque a gente tinha assim, eram os 12 que mandava. Você não tem isso? Os 12 apóstolos que mandava, e o resto estava ali
eu tinha essa visão. E, cara, não era assim. Por exemplo, um dos grandes apóstolos que fez um baita trabalho foi Tiago, que era chamado irmão de Jesus, que não era um dos 12, não era um dos escolhidos. Ele era, na real, ele devia ser primo de Jesus, mas era tido como irmão de Jesus, e ele não era um dos 12. Mas ele tinha um papel central na Igreja do Caminho. Depois, o que a gente chama de Estevão, né? Estevão foi um dos grandes. Estevão foi maior do que Simão Pedro, mas não era um dos 12 também. E aí entra as mulheres. Joana de Cusa, Maria de Magdala, que eram consideradas apóstolas de Jesus, só que através da história, naquela época, a mulher tinha que ser excluída, não podia, tanto que os evangelhos... Hoje a gente sabe que existe evangelho de Maria de Magdala, possivelmente Maria, mãe de Jesus, deve ter escrito alguma coisa, ou João deve ter escrito por ela, porque imagina o quanto de história ela não tinha do filho dela. De tudo. Só que abafaram. Por quê? Porque a mulher não tinha muita voz naquela época. Então, meio que parece que as apóstolas estavam colocadas, mas o Cristo, inclusive, tinha elas como apóstolas. Joana de Cusa era uma delas. Joana de Cusa era esposa de Cusa, né? Por isso, Joana de Cusa. Cusa era um romano, né? Um indivíduo romano, mas que tinha uma vida muito zoada, uma vida financeira muito zoada, promiscuidade, etc. E Joana de Cusa, quando vê Jesus, se converte ao cristianismo. E aí, quando ela se converte ao cristianismo, ela quer largar tudo e seguir Jesus. E aí ela tem essa conversa com Jesus, falando que queria largar tudo e seguir Jesus. Jesus fala, não faz isso, você tem um marido que você precisa cuidar. Jesus não deixa ela largar tudo. Jesus fala, você vai ser a minha pastora dentro da sua casa. Você tem ovelha lá dentro para cuidar ainda. Cuida do seu marido. Ela, então, aceita isso e ela vai passar a ser uma apóstola de Jesus dentro da casa dela. Porque a gente pensa que Jesus recrutava todo mundo, né? Não. Tinha gente que ele recrutava, tinha gente que ele mandava embora, tinha gente que... Essa era uma. Ele falou, não abandona seu marido agora, fica lá. E ela foi uma das grandes subsidiárias da obra de Jesus. Ela era uma grande doadora, porque ela tinha uma... como romano, né, o marido dela, tinha uma posição financeira muito interessante, então ela fazia as doações para que a coisa pudesse acontecer ali com os apóstolos, da manutenção, das pessoas que precisavam, então ela era essa mulher. Depois que o marido dela desencarna, ela começa a ter alguns trabalhos e também tem uma atividade muito grande na Igreja do Caminho, junto de João e Simão Pedro. Esse é um detalhe importante, ela era muito íntima de João. João Evangelista, o querido do Cristo. Ela era muito íntima de João. Então, o desencarne dela, como Joana de Cusa, naqueles círculos romanos, né, que eles apedrejavam, matavam, ela foi morta queimada, junto do filho dela. Então, ela é amarrada num poste e começam a atear fogo nela. Quando começam a atear fogo nela, o filho dela fala, mãe, perdemos, esquece esse Jesus. Ela olha para o lado, para o filho dela e fala assim, cala a boca. Morramos em paz. E aí os soldados romanos, muito sarcásticos como eram, ela já pegando fogo, já prestes a morrer, o soldado romano, mas foi isso aí que o seu mestre te ensinou, a morrer desse jeito? Aí ela ainda tem voz pegando fogo, olha para o soldado romano e fala, não, ele ainda me ensinou a vos amar. Então ela desencarna. E quando ela desencarna, quem que recebe ela? O próprio. Jesus que recebe ela. Joana, vem. Então ela desencarna. Então essa é uma das encarnações que a gente sabe desse espírito Joana de Ângeles. O segundo, ela vai reencarnar lá em Assis. Lembra que ela era muito amiga de João Evangelista. João Evangelista reencarna como? Francisco de Assis. Ela reencarna em Assis. Então ela vem como... aí ela dá um tempo no nome dela, né? Ela não é mais... ela não é mais Joana, agora ela se chama Clara, Clara de Assis. Então ela tem ela é uma jovem e João, segundo os relatos, era muito bonito. Então ali em Assis, uma cidade muito pequena, João era muito bonito e muito rico. Então, tipo assim, era meio que a paixão juvenil dela. Sabe assim, aquele amor platônico da Clara de Assis era João. Possivelmente de todas as meninas ali da região, até que com 18 anos... o Francisco tem aquela visão, Jesus chama ele, fala, volta e reforma a minha igreja,
né, busca a minha igreja de volta, e ele faz o voto de pobreza. Então, aquele jovem que era bonito, rico, abre mão de toda a fortuna da família e vai viver o seu legado. Ela fica transformada com aquilo e faz a mesma coisa também, de uma família um pouco mais abastada, ela abre mão de tudo e vai seguir a Francisco de Assis. E ela depois vai abrir a Ordem das Clarissas. Francisco de Assis abriu a Ordem dos Franciscanos. Ela abriu a Ordem das Clarissas, que são as mulheres de São Francisco, entendeu? Então, São Francisco pegou os homens. Ela foi e pegou as mulheres da ideologia de São Francisco, né? E cria a Ordem das Clarissas, que existe até hoje. Então, essa foi Clara de Assis. E é muito bonito que no desencarne de Francisco de Assis, perto dos 40 anos, quando ele já está com câncer, cego, doente, ele volta e ele vê que tudo aquilo que ele construiu, seja de uma coisa mais humilde, de uma coisa mais muito próxima, estava começando a se perder. E ele ficou muito magoado com aquilo. Porque já tinham igrejas mais suntuosas um pouco, já estava... E aí, no final, no último dia, quem faz o desencarne dele é Clara de Assis. Porque São Francisco, prestes a desencarnar, ele fala assim, ela tem uma conversa com ele falando assim, você que se desapegou de tudo o tempo todo, está extremamente apegado à sua obra. Desapega dela. Ele, então, entende a mensagem e desencarna. Então, essa foi a outra encarnação de Joana de Ângeles. A terceira que a gente sabe é como Juana de la Cruz, ela reencarna no México, e é bem interessante essa dela, porque aí ela já vem muito inteligente. Por volta de 5, 6 anos, ela meio que dá uma gambelada, ela vem de uma família mais rica, ela dá uma gambelada no professor para ser alfabetizada também, com 5, 6 anos. Então, ela já começa a ler e escrever com 5, 6 anos. O que, para a gente, hoje é muito rápido, imagina há 300 anos atrás, 400 anos atrás. Era muito, né? Foi no século 17, então 1600. E aí ela toma muita paixão pela filosofia, pela ciência, e, enfim, não vou falar muito, senão vou perder o tempo aqui. E aí ela cria, inclusive, hoje nas Américas, ela é tida como a primeira feminista americana. A primeira carta de feminismo americano é de Juana de la Cruz. Por quê? Porque naquela época mulher não podia estudar. Então ela, com 10 anos, falou com o pai dela assim, eu quero ir para a faculdade. O pai dela assim, só se você se vestir de homem. Não pode? Aí ela fala com a mãe assim, começa a me vestir de homem de agora, para eu poder ir para a faculdade. Olha a ideia dela com 10, 11 anos. Com 15 anos, ela já trabalhava para o vice-rei, e o vice-rei achava ela tão inteligente que ele fez uma sabatina com uma jovem de 15 anos, que era ela. Ele trouxe os melhores cientistas da época para fazer uma sabatina com ela. Durou 8 horas a sabatina. Ela respondeu todas as perguntas dos cientistas da época. E aí ela tem esse ímpeto muito grande de defender as mulheres, etc. E ela cria essa carta ao feminismo, e etc. Essa coisa da igualdade da mulher e do homem. Ela briga muito por isso. E na última encarnação dela, já em Salvador, ela vem como Joana Angélica. Joana Angélica foi uma freira em Salvador, e o grande impacto que ela tem foi no desencarne dela, porque em 1822 tiveram alguns conflitos Brasil-Portugal, e dentre esses conflitos, um deles foi muito grande em Salvador. E lá em Salvador tinha um convento onde ela trabalhava, a Joana Angélica. E aí ela descobre que estava vindo alguns portugueses para estuprar as freiras do convento. Então ela se coloca na porta da frente e diz para os soldados que eles só vão fazer aquilo porque eles estavam meio embriagados e tal, que eles só vão fazer aquilo sobre o cadáver dela. E ela meio que enfrenta eles ali até que um soldado vai com a baioneta e a mata com uma perfuração. Só que esse tempo que ela ficou parada ali, deu tempo de todas as freiras fugirem pela porta de trás. Então ela salva todas aquelas vidas e ela desencarna nesse inteirinho. Então essas são 4 encarnações que a gente tem desse espírito. Né, que a gente imagina que... vamos voltar lá em Joana de Cusa. Jesus recebeu ela no desencarne. Ela era assim com Jesus. Amigona de Jesus. Então, ela vem trazer essa série psicológica, por quê? Ela diz que uma das missões dela é vir trabalhar junto da psicologia acadêmica, né? Tanto que ela é um dos espíritos, ela traz essa informação, que no plano espiritual existem uma série de espíritos que preparam psicólogos para o encarne. E ela é uma dessas pessoas que prepara
os psicólogos para o reencarne. E um dos espíritos que a gente sabe que ela preparou e foi mentora foi Jung. Então, ela que preparou e foi a mentora do Jung e de diversos outros psicólogos. Então, meio que ela está junto ali fazendo essa transição. E a gente já sabe, através dela, que tanto São Francisco quanto ela já estão se preparando para reencarnar. E ela com a missão de fazer o elo entre a psicologia transpessoal e o espiritismo, que foi o elo perdido de Jung. Ela vem completar o que o Jung deixou em aberto. Né? Ela fala muito da importância de Freud e do que Freud deixou. É bem legal a fala dela, porque a intenção do Freud era chegar no espírito. Né? Ou seja, Freud começa a estudar o inconsciente para que ele chegue no espírito. Só que Freud não consegue chegar no espírito, ele chega na criança. Então foi muito importante o que ele fez, mas ele chegou na criança. Quem que veio com a missão de chegar no espírito? O Jung, que ele sabia disso, inclusive. Se você pegar os escritos do Jung, ele tem diversas experiências espirituais. Ele era um médium muito vigoroso. Só que quando ele está para publicar as suas obras, o Jung, né, ele publicou tudo, os arquétipos, etc. Ele publica tudo. Quando ele está para publicar sobre o espiritismo, ele fica com medo. Sabe, ele se amedronta e não dá o passo adiante. E aí ele se retém. E a Joana, inclusive, fala que esse foi um dos equívocos do Jung na encarnação dele, que ele não teve coragem suficiente de bancar o que ele sabia, porque ele sabia. Ele sabia da vida depois da... A intenção do Jung era fazer a ponte entre a psicologia e o mundo espiritual. E dele chegar afirmando que existe sim vida depois da morte. Que a coisa talvez não tenha começado ali na criança, que talvez tenha vindo de outro lugar. E era a missão dele conseguir botar isso dentro da academia, dentro do seio psicológico, o que ele não conseguiu. E aí ela diz que ela tem a missão de voltar e de fazer essa integração. Então a gente já sabe que ela vai vir para poder fazer esse trabalho de integração. Então é muito bonito o que ela quer fazer, e aí ela já começa o trabalho trazendo essa série psicológica para a gente. Ou seja, ela já está embasando o que vai acontecer. Então, ela tem mais de 60 obras publicadas pelo Divaldo, mas 16 delas é o que é chamado de série psicológica, onde ela vai ali, primeiro, Jesus e a Atualidade, Homem Integral, ela vai trabalhando uma série de livros para poder nos ajudar nessa reforma íntima. Ela fala sobre o sofrimento humano, depois ela fala sobre saúde mental, ela tem diversos livros sobre tudo isso. Então, esse é o impacto que ela tem nessa transformação. Então, a Joana, o Divaldo, eu acho muito rico a gente conseguir também olhar para eles e estudar eles, porque tem muita coisa boa ali. Né? Uma das coisas legais, aí curiosidade legal, porque é recente. O João Evangelista, né, São Francisco, disse que com ele tinham encarnado 200 espíritos para ajudá-lo na ordem dos franciscanos ali, e etc. E aí a Joana de Ângeles trouxe que o Papa Francisco foi um dos 200. Que foi lá e que estava aqui de novo para poder, mais uma vez, trazer isso. Então, a Joana já trouxe essa informação, que eles estão muito, muito juntos nesse trabalho. Então, eu imagino que, assim, a gente pensando na psicologia atual e no quadro acadêmico da psicologia, não só a Joana, né? Ela é um dos espíritos mentores que trabalham isso. Então, tudo que a gente tem na psicologia hoje, a gente já sabe, através do espiritismo, que tudo que a gente tem aqui vem de lá. Então, primeiro materializa lá, eles trazem para cá. Então, se a gente pegar a psicologia hoje, e todos os grandes nomes, Martin Seligman, Aaron Beck, que são os caras que fazem a psicologia, possivelmente todos já passaram mais ou menos por ela. Tem algum dedinho dela ali, porque traz, ela traz de alguma forma, então, já vou te ouvir. Ela tem essa importância para a gente, para trazer de forma solidificada e estruturada a reforma íntima. Ficou claro? E aí é uma coisa que a gente, enquanto espírita, precisa quebrar, que é o quê? Quando vocês forem ver Joana de Ângeles ou conversar com alguém, vocês vão ouvir a frase assim: ler Joana é impossível, é muito difícil. É a primeira frase que vocês vão ler. Nossa, é muito difícil. E aí já perguntaram para ela sobre isso, né? Falaram, pô, mas por que você escreve tão difícil assim? Por que é tão difícil? Ela assim, é porque tem que ser difícil mesmo. Ela respondeu. É porque vocês não podem se acostumar com o que é fácil. Então, você precisa de um tempo para sentar e estudar a minha obra.
E aí a gente está estudando essa obra no sábado aqui, né? E aí o plano espiritual está auxiliando a gente nisso. E, cara, o auxílio que está vindo, é por isso que eu vou trazer essa coisa mais estruturada, porque assim, a gente está estudando o homem integral. Cara, da forma como o plano espiritual trouxe, como ela escreve, fica muito fácil ler ela. Sacou? Que eles trouxeram, ela escreve assim, 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 presta atenção nisso, nisso, nisso. Aí, ficou fácil. Danado, eles sabem, são danados. Então, aí eu quero compartilhar isso com vocês para incentivá-los a olhar um pouco mais para a Joana de Ângeles e entender um pouco mais sobre ela. Tá bom? Então, essa é a autora, essa é a obra, essa é a finalidade. Tá bom? Olha lá, ó, aqui na biblioteca tem as obras de Joana, tá? Quem quiser. Tem muita coisa ali, ó, que beleza. Então podemos pegar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos fazer essa reforma íntima? É fácil, né? Ser igual o Pedro, gente. Ser igual a Madalena. Tranquilo. Brincadeiras à parte, vamos relembrar então. Primeiro, conhece a ti mesmo. Lembra de você, começar a perceber em você qual é o impulso natural do seu espírito. Qual que é a sua coisa principal, luta ou fuga. Depois disso, vai o caminho contrário. Se você está acostumado a fugir o tempo todo, começa a combater, mas com amor, com sabedoria. Se você está acostumado a combater o tempo todo, a ser aquele guerreiro o tempo todo, dá um passinho atrás às vezes, acalma, amansa, porque isso é reforma íntima, tá bom? No cerne, isso é reforma íntima, tá bem? Como é bom estarmos juntos nessa comunhão de amor, de fraternidade, de paz, de equilíbrio. Que possamos sair daqui com essa energia boa, amena e mantê-la ao longo da semana, com a paz, com a serenidade que o Senhor veio nos ensinar. Obrigado a todos os espíritos amigos, protetores que fazem possível uma reunião como essa. A toda a falange de Aruanda que assiste essa casa, o nosso muito obrigado. Nós damos por encerrado os estudos do dia de hoje e que a paz do doce Rabi da Galileia esteja em nossos corações.